Boa tarde, queridos e amados ouvintes da Rádio Catedral, FM 106.7 e queridos e amados ouvintes do nosso programa de Psicologia e Espiritualidade, que é o programa Viver Bem, em todos os domingos aqui juntinho de vocês. E hoje, gente, num domingo muito especial, não é mesmo? Um domingo de força para nós cristãos, né? É um domingo abençoado, domingo de Pentecostes. É uma alegria estar juntinho de vocês aqui na rádio, eu aqui no estúdio da rádio com a minha amiga, a outra psicóloga que já irá falar com vocês, irá se apresentar, mas juntinho de vocês espiritualmente, unidos por essa força que cada um de nós carrega, essa força que só vem de Deus. Gente, o tema hoje é um tema bem interessante, muitos podem não conhecer, mas vai conhecer agora com o nosso programa Viver Bem. O tema é hipomania. Todo mundo já ouviu falar de mania. Quem não tem uma maniazinha? Então, o tema de hoje foi a pedido de uma ouvinte que ela não quer se identificar, mas nos pediu para que abordássemos o tema hipomania. Eu quero convidar vocês a pegar uma canetinha ou um lápis, uma folhinha de papel para anotar os nossos contatos e contribuir aqui com a gente. Afinal, o programa Viver Bem existe porque você existe e você colabora aqui com a gente, ouvinte da Rádio Catedral. Nosso WhatsApp é o 3231-3560 e o nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br. Gente, também não posso deixar de falar que temos um Instagram. Quero convidar todos os seguidores, sigam o PGM Viver Bem. E também acesse o nosso canal, nossos programas ficam no repositório da Rádio Catedral. É só ir lá no YouTube da Rádio Catedral e procurar os programas Viver Bem. Já estão curiosos para saber quem é a mestra, a pessoa tão especial, a profissional tão acolhedora, que é a doutora psicóloga clínica Vivian Moreno. Ela que é da paróquia Nossa Senhora da Glória, gente, aqui pertinho, bem pertinho mesmo da Rádio Catedral. Ela também compõe o time do grupo dos psicólogos da nossa arquidiocese e compõe também o time do programa Viver Bem. Estava sumidinha aqui porque a agenda é muito cheia, a agenda dela. Mas hoje nos dá essa honra, essa alegria. Boa tarde, doutora Vivian. Boa tarde, doutora Sônia. Uma alegria poder estar com todos. Boa tarde, ouvintes do Viver Bem. Que alegria e saudade que estava de todos vocês. Muito feliz, Sônia. Nós também. Nós estamos tendo por hábito, Vivian, apresentar nosso CRP, falar um pouquinho. Então, você é da paróquia, né? Aqui, Nossa Senhora da Glória. Você tem especialização em psicodramatização, essa eu lembro. É teóloga. Sou teóloga, dentro da área da psicologia. A minha abordagem é psicodramática e analítica de Jung, que muitos podem confundir com psicanálise de Freud. E o psicodrama é de Jacob Levi Moreno. Apesar de, com a graça de Deus, quando eu estudei, eu tive aprofundamento em estágio e prática clínica em todas as abordagens, porque eu acho importante para ajudarmos as demandas dos pacientes e das pessoas nos locais que vamos trabalhando, seja área clínica, organizacional, social, da qual eu atuo nessas áreas também. Certo. O meu CRP é 05212, há muitos anos nessa missão que eu chamo de amor, porque só o amor é que torna a excelência não só da vida, mas da nossa profissão acontecer.
É verdade. E Vivi é uma pessoa que eu conheço muito de perto há muitos anos, né? Uma pessoa maravilhosa e uma profissional extremamente competente. Muito obrigada. Você atende crianças também, né? Crianças, adolescentes, adultos, casais, as todas as áreas em prol da integridade e equilíbrio do ser. Veja, hoje é domingo de Pentecostes, né, Uma Vivian? bênção. Que bênção! E essa celebração de Pentecostes é uma celebração de agradecimento a Deus. Perfeito. Né? Então, já começamos os nossos dias. Aliás, é importante começarmos todos os dias sermos gratas a Deus pelo dom da nossa vida, que é uma gratuidade. Sim, e junto com o dom da nossa vida, para um viver de excelência, ele nos unge com outros dons, né, do Espírito Santo, como, por exemplo, a sabedoria. Nós somos dotados de inteligência, mas a sabedoria é divina. Por isso a gente sempre agradece a unção do Santo Espírito, que é do amor de Deus por nós. E, pelo amor de Deus, somos psicólogos e temos a missão de ajudar. Né? E nesse programa, nossa, é de coração para coração, né? De pessoa para pessoa. Aqui somos duas profissionais, eu especialista na ciência logoterapia, né? Que é a psicoterapia do sentido da vida. É uma abordagem da linha humanista, mas hoje vamos falar do que é hipomania. Doutora Vivian, o que é hipomania? Um excelente tema que pode ser também de desconhecimento de muitos ouvintes. E como é bom esse programa Viver Bem para clarificar, esclarecer, fazer entender temas tão importantes que estão acontecendo no cotidiano da nossa vida, como a hipomania. A hipomania é um distúrbio que altera o humor, o tornando um humor mais exaltado, mais exacerbado, só que em grau mais leve do que episódios maníacos. Então, os episódios maníacos, eles são tão exacerbados, chegam ao extremo da exacerbação, que pode levar a casos hospitalares, de internação hospitalar. Já a hipomania, há essas alterações, interferem em alguns momentos da vida, da caminhada, mas são episódios mais leves, diferente da mania neste sentido, Sônia. De forma bem simples, direta. Sim, é muito bom esse programa que traz a ciência de forma simples, até para que nossos ouvintes, afinal nem todos, né, conhecem, ninguém tem realmente a obrigação de conhecer a psicologia. Claro. Então, eu diria que é um desejo grande nosso, né, levar a ciência de uma forma séria, competente, mas simples, porque a psicologia é simples, né? E você coloca de maneira muito bonita, muito pontual, né? Falando da hipomania, mas já que você falou da mania, pode esclarecer para os nossos ouvintes, afinal, o que é uma mania? Mania, na ótica do que acontece muito no transtorno de bipolaridade, são comportamentos alterados de forma exacerbada, uma confiança extremada, uma alegria extremada, exacerbada é o exagero, uma alegria exagerada, aquele otimismo, né? Hoje eu tudo posso fazer, estou muito bem, mas de forma exagerada, que pode levar a uma impulsividade, um descontrole exagerado, exacerbado, que interfere no cotidiano da vida. Por isso é tão importante esse programa, porque tanto a mania quanto a hipomania, ela está no cotidiano do ser humano.
Porque você pode se deparar com uma pessoa com estado de hipomania e você tendo conhecimento, você sabe como ajudá-la naquele momento e não condená-la por alguma atitude de descontrole de forma mais leve, que já não dificulta tanto o convívio, mas interfere em alguns momentos. Por exemplo, no local de trabalho, só estamos trabalhando juntos. Nesse momento aqui, de repente, vamos supor que eu tenho a hipomania, sou hipomaníaca e não sei, né? De repente, do nada, eu tenho um rompante de raiva por um fator, uma palavra dita por você, que é minha colega de trabalho, e eu acabo lhe desrespeitando, falando palavras que eu não gostaria de falar se eu tivesse no meu equilíbrio. Você, tendo conhecimento, porque ouviu, não vou nem colocar aqui como psicóloga, mas você como um ouvinte, você escutou falar sobre a hipomania, você já não vai condenar a pessoa, você vai buscar entender e acalmar a pessoa, pedindo desculpa, trazendo um copinho com água, ou só parado olhando fixo e escutando, até a pessoa se acalmar, porque vai chegar um momento que ela vai se acalmar. Então a hipomania ela pode ser confundida com o temperamental, vamos botar assim, né? Sim. Porque é uma forma mais leve da mania. Por isso a hipomania às vezes interfere sim nesses rompantes, mas que consegue haver o puxar as rédeas, né? Voltar a ter o domínio quando o outro ou a própria pessoa cai em si e consegue resgatar a tranquilidade e até pedir desculpas. Mas é importante esse conhecimento porque é um distúrbio e, como tal, precisa ser tratado, Sônia. É verdade, Vivian. E até para deixar maior, né, ampliar um pouco mais o que você fala com muita propriedade e também para esclarecer os nossos ouvintes. Sim. A doutora Vivian fala de muita alegria, pessoa que está muito alegre, muito feliz. Gente, mas é muito importante sermos muito alegres e muito felizes. Não significa dizer que a pessoa entusiasmada, cheia do Espírito Santo, feliz, é hipomaníaca. Não. O que vai caracterizar, né, isso convém esclarecer, é quando há comportamentos incomuns. Inadequados. Né? Exemplo, uma pessoa de uma euforia, vou usar a sua palavra, doutora Vivian, exacerbada, que não é comum. Né? Se essa euforia exacerbada, que não é comum àquela pessoa, a singularidade daquela pessoa, pode se observar e estar atenta que possivelmente, não estou assegurando nada, né? Possivelmente pode ser, sim, um episódio hipomaníaco. Agora, o que diferencia? A mania, ela se repete. O que diferencia uma da outra é a duração. Sim. Porque a hipomania, como a doutora Vivian bem colocou, são episódios leves, né? Curtos. E a mania, ela tem a tendência, a característica dela, ela dura muito mais tempo. Vocês podem observar assim, sim, aquela pessoa tem a mania de... Todo mundo tem uma maniazinha, né? Mas voltaremos a complementar essa sim, informação, porque a produção já está nos sinalizando que precisamos entrar num minutinho de intervalo. Mas lembre-se, a mania é aquela pessoa que tem dificuldade de controlar o seu comportamento, um comportamento normal. Mas voltaremos já, um minutinho apenas, aguardem aí, viu?
Boa tarde, amados ouvintes. Voltando aqui, doutora Vivian Moreno e eu, Sônia Nascimento, aqui no programa Viver Bem deste domingo abençoadamente maravilhoso, que hoje, domingo, dia de Pentecostes, o dia da força. Então, a doutora Vivian, que é da paróquia Nossa Senhora da Glória, está abordando, nos levando a refletir sobre um tema bastante interessante e até pouco verbalizado, pouco conhecido, né, no nosso meio. Não no nosso meio de psicólogos, mas sim no nosso meio social. Pouco se fala sobre hipomania. É comum ouvirmos falar sobre mania. Sim. Cada um de nós conhece alguém que tem uma maniazinha. Então, o tema que foi pedido por uma ouvinte, mas ela não quer se identificar, é uma ouvinte de Vila Isabel, pede hipomania. Então, doutora Vivian Moreno estará complementando a pergunta que foi: o que é mania? Antes de dar a palavra, eu quero lembrar a todos vocês que precisamos da sua participação. Façam suas perguntas, colaborem aqui com a gente, deem sugestões de temas. Nós existimos para atender você. E existimos, o programa Viver Bem, porque você nos ajuda. Gente, nosso WhatsApp é o 3231-3560 e você pode escrever para a gente que eu estou aqui, ligadinha no WhatsApp e a produção também. Nosso e-mail, viverbem@radiocatedral.com.br. Doutora Vivian. Foi colocado no bloco anterior, finalizado, sobre o comportamento inadequado, que é o foco da mania. A mania, como eu coloquei, é o exagero de uma felicidade. Temos que, como a doutora colocou muito bem, a doutora Sônia, temos que ter a felicidade, a alegria, a espontaneidade, que o próprio amor promove isso. Isso é saudável, porque tem o equilíbrio. A mania é o desequilíbrio dessas manifestações, sentimentos positivos, porque é o exagero. A autoconfiança temos que ter, é essencial para uma caminhada de excelência, até profissionalmente falando. Mas quando há o exagero, o otimismo exacerbado, o que acontece? A pessoa vai agir, popularmente falando, vai meter os pés pelas mãos. Verdade. Ela vai agir impulsivamente e não vai ter o filtro. Era essa palavra que eu queria colocar. A mania faz a pessoa perder o filtro. Sim. Das coisas, das atitudes que deve ter, até nas palavras. Então, a hipomania, ela tem os mesmos sintomas da mania, só que num grau, um nível abaixo da gravidade da mania. Também é inadequado, mas é uma forma mais leve. Por exemplo, a desatenção. A desatenção, que é a falta de concentração. A pessoa no estado de hipomania, ela, de forma um pouquinho mais leve, ela vai querer dormir muito pouco, geralmente em torno de 2, 3 horas, vai ser o suficiente. A impulsividade, num grau mais leve do que da mania, a impulsividade, popularmente, meter os pés pelas mãos, a agitação. Então, isso foge à personalidade, como a doutora Sônia colocou muito bem, a singularidade da pessoa, porque cada pessoa é única na sua personalidade, na sua essência, até no sentido comportamental. Podemos ter semelhanças com outras pessoas. Só que ser único é que torna a vida bendita, maravilhosa, esplendorosa nessa diversidade, que faz com que entremos em comunhão, na fraternidade e de nos ajudarmos mutuamente. Então, os sintomas da hipomania
são como da mania, só que a diferença está aonde? A mania é o exagero, o extremo. Quando chega até o extremo do exagero, pode levar a internações hospitalares. A hipomania, ela tem o exagero, mas em grau mais leve, que não interfere tanto, né, na caminhada de vida do ser humano. Perfeito. Isso é muito importante diferenciar. Muito bom, doutora Vivian. Eu gosto de lhe ouvir falar, viu? É de uma leveza, fala do amor, né? Que é importante. É muito importante. Estamos falando de um distúrbio psicológico, né? Da ordem também, dependendo da gravidade, Sim. vai precisar de um tratamento. A doutora já vai falar sobre isso, mas já que ela falou de sintomas, né? E fala desse comportamento, alguns sintomas valem a pena ser lembrados. Por quê? A doutora Vivian faz um panorama Sim. perfeito, né? Eu quero, vou te dizer 2 sintomas e a doutora pode até continuar pontualmente para que seja mais claro aos nossos ouvintes. Então, tem algo, agitação psicomotora, aquela pessoa que fica, que não para quieto. Então essa é uma, e eu gostei quando você fala vou usar a palavra energia, euforia. Então essa energia para lá do que normal, aquela pessoa que ela vai ter até insônia, né? Sim, sim. Tem outros sintomas? Tem outros sintomas, mas muito importante o que você colocou, a energia faz com que a pessoa perca o sono, tem insônia, como eu coloquei, acaba para ela, 2 horas, 3 horas está ótimo, e na realidade não está, porque o nosso corpo precisa de descanso tanto quanto a mente. Então a energia exacerbada leva ao quê? A um pensamento acelerado, e aí gera agitação até nas palavras. E pode ser confundido com a ansiedade. A ansiedade pode ter episódios, momentos também da hipomania. Exemplo de um outro sintoma da hipomania, que acontece também muito no transtorno de ansiedade, é o falar demais, precisar falar sempre, a todo momento. É aquela pessoa que... quem não... Exatamente, mas exacerbadamente. Isso, quem não é leigo, não entende, vai dizer, meu Deus do céu, aquela pessoa não para de falar, a Vivian não para de falar, quer falar, me interrompe o tempo todo. Ela pode estar com a ansiedade gerando essa hipomania do falar demais, que é o exagero. Tudo tem um momento certo de falar e de escutar. Então a pessoa perde esse filtro. Então tem essa agitação, a impulsividade, às vezes o desrespeito no sentido dessa energia tal, essa agitação faz com que a pessoa diga palavras que não deveria e se arrepende depois. E isso é muito importante, é sempre o exagero. A diferença da mania é que é um grau mais leve, que não interfere tanto quanto a mania. E a doutora Sônia pontuou muito bem. É um distúrbio e, como tal, precisa de tratamento adequado. Vamos falar desse tratamento, que a pergunta que chegou tem a ver com isso. Mas antes, eu quero mandar um abraço, né, a pedido aqui também da psicóloga que compõe o time do programa Viver Bem, que é a psicóloga Marisa Barbosa, que fez o programa no domingo passado. Então, ela tem um ouvinte, que é o Francisco de Campo Grande, e uma ouvinte, que é a Valquíria Conceição, que é de Maricá. Estamos aqui, Marisa, Vivian, eu e toda a equipe da Rádio Catedral, muito gratos, Valquíria e Francisco, por serem nossos ouvintes. Então,
aquele abraço repleto de carinho e força, viu? Continuem aí nos prestigiando a nossa amada Rádio Catedral FM 106.7. E por falar em tratamento, como deve ser o tratamento e por quê? Antes de falar do tratamento, me veio agora um outro sintoma que é importante citar, porque a agitação, essa euforia, leva a essa agitação por pequeninas coisas. Qualquer coisinha é aquele tirar do sério de forma um pouquinho mais elevada. E um outro sintoma importante é essa agitação pode levar a pensamentos confusos. Você não consegue ter um raciocínio, um filtro dos seus próprios pensamentos. Isso é muito importante pontuar. Por isso, a essencialidade de um tratamento adequado, que é com a parte da psiquiatria, porque precisa da medicação, tanto quanto do tratamento psicoterapêutico com a psicologia. É um trabalho conjunto, porque não tem ainda para a ciência a cura, mas tem como você ter uma qualidade de vida nesse viver bem, feliz, confiante, com a alegria que vem do coração de forma saudável. Verdade. Tem aqui uma ouvinte, Nicinha, não diz de onde é, veio pelo nosso WhatsApp, ela pergunta: poderia nos dar um exemplo bem prático de mania? Já me veio um aqui, viu a mente, viu? Um exemplo de mania é você não ter o discernimento até na esfera sexual. Você perde o controle dos seus desejos sexuais. Você acaba tendo um comportamento que te leva ao risco. Você se arrisca, podendo pegar uma doença sexualmente transmissível. Outro exemplo da mania é você usar substâncias até ilícitas, porque você precisa dessa energia, você acha que é essa energia que é saudável. Não é, você acaba perdendo o discernimento, que é o filtro do que é correto fazer e do que é incorreto fazer, porque gera o desvio de conduta. Esse é um exemplo prático que vem muito nos consultórios de pessoas que perderam o controle e desvirtuaram sua conduta. Essa mania leva ao desvirtuamento da conduta. Que a doutora Sônia já falou que tem em mente um outro exemplo que vai complementar. Então, estou curiosa também. Então, já que a ouvinte Nicinha pede um exemplo prático e vocês vão entender por que eu ri, né? Eu digo, por exemplo, comprar 10 pares de sapatos só porque o preço está bom. Gente, convenhamos, temos apenas dois pés, né? Verdade. Claro que mulher gosta de sapato, bolsa, né? Mas para que 10 pares de sapatos só porque o preço está bom? Isso é uma mania. Mania, porque é um comportamento incomum, né? Vamos pensar, vamos raciocinar, né? Poderemos economizar comprando um, o preço está bom? Sim, vamos comprar um. Agora comprar 10 e eu ri porque amo sapato. Sim. A gente sempre tem uma maniazinha, mas a psicologia nos traz ao eixo, né? A gente raciocina e fala, para quê?
Sim. Né? Para que, ainda que haja um preço muito bom, não devemos alimentar a síndrome da centopeia. E tocou um ponto muito importante, isso se chama compulsão, assim como eu falei do desejo sexual. Saiu do desejo de você querer estar curtindo com seu companheiro ou até sua companheira, e você acaba tendo a compulsão, o exagero. Você não se satisfaz apenas com aquele momento ou somente com aquela pessoa. E isso gera um desvirtuamento de conduta, assim como eu falei de substâncias lícitas ou as ilícitas, que é o exagero maior. As lícitas, você perde o controle. Exemplo, até um medicamento, né, para dor de cabeça. Sim. A dor, você vai e se automedica, não pode se automedicar. Ou vai brindar, vou sair com a doutora Sônia e vou brindar com ela um momento especial. Aí eu perco o controle, eu estou naquela euforia, eu perco o controle da bebida, que é algo lícito, uma substância lícita. Lícita é o quê? Se vende aí, não é nada contra a lei, mas eu acabo perdendo o controle porque vai me gerar uma compulsão, até por sapatos. Muito bem pontuado. Fiquei muito feliz com essa pontuação. Que já excelente. Que a ouvinte, Nicinha, pede algo prático, né? Sim. É muito importante observarmos esse comportamento. Porque pode parecer engraçado, mas não é. Não é. Né? Comprar 10 pares de sapato, e assim como o sapato pode Qualquer ser 20 outra. caixas de bombons, enfim, Sim. né? Sim. Qualquer outro comportamento incomum. Me pediram aqui para falar um pouco mais sobre o tratamento, se a psicoterapia pode ajudar. Sim, o tratamento, além de todo esse contexto que a doutora Vivian Moreno coloca, a psicoterapia é fundamental. Sim, até porque, muitas das vezes, comportamentos incomuns, eles passam despercebidos, sim, né, Vivian? Sim. Despercebidos, não percebidos pelos familiares, né? E em atendimento clínico, por um psicólogo, né, por um profissional, vai haver uma avaliação coerente, uma avaliação correta e também identificar se naquele momento, naquela fase do distúrbio, haverá necessidade de encaminhamento para um profissional psiquiatra para que haja a intervenção medicamentosa, não é assim? Sim, é essencial. E quero acrescentar que no processo psicoterapêutico é fundamental também uma orientação familiar. Perfeito. Para o familiar daquela pessoa, se foi diagnosticada com a hipomania, saber como lidar e ajudar. Isso é fundamental em qualquer processo psicoterapêutico. Então, o acompanhamento do paciente, mas com a concordância dele, a orientação familiar com quem mora com ele, mas sendo diagnosticado a hipomania, o encaminhamento para o profissional da psiquiatria, porque é só ele que pode prescrever uma medicação, vai promover a qualidade de vida não só do paciente, mas dos seus familiares também. Perfeito. Aqui nos fazem a produção, né? Nos envia a seguinte pergunta. Enviou duas. Farei uma. O que não se deve esquecer sobre a hipomania? Ou seja, você falou em família, talvez, né, seja interessante para a família prestar atenção e não esquecer. O que não se deve esquecer sobre a hipomania? Que não pode ser confundida com uma pessoa temperamental. Ela tem um distúrbio e, como tal, precisa ser tratado. Para isso, é necessário a família
perceber as mudanças comportamentais, porque ela não nasceu com uma hipomania, ela foi adquirindo na sua caminhada, é um distúrbio que ainda não tem as causas específicas conhecidas, está sendo pesquisado mais sobre, mas é importante. A pessoa tem uma caminhada e a hipomania faz com que ela, de repente, mude o caminho. Vá para um atalho, vamos botar assim, né? Porque a hipomania é essa euforia, essa energia um pouco mais elevada, que pode, sim, promover atritos relacionais e que ela nunca foi assim num período da sua vida. E ela fez um atalho porque foi o distúrbio, é um distúrbio, um adoecimento na esfera psíquica que a levou àquele atalho. E aí precisa ser ajudada. Então, eu sempre digo para qualquer caso clínico, fique atento à mudança de comportamento. Sim. Porque é ela que sinaliza que alguma coisa não está no equilíbrio que estava antes. Para qualquer questão na esfera emocional e na esfera psíquica, Sônia. Perfeito, Vivian Moreno, doutora Vivian, né? Então, o que não se deve esquecer sobre a hipomania. Então, essa evolução do distúrbio, desse transtorno, muitas das vezes, eu diria, na maioria das vezes, é comum que a própria pessoa ela não perceba. Então, é isso que o familiar ou o amigo, ou quem está mais próximo, ou até o colega de trabalho, sim, quem sabe, fique atento, não deve esquecer que aquele comportamento incomum ou exacerbado pode ser, sim, um caso de hipomania. E um detalhe acrescentando, são episódios que podem levar em torno de uma semana. Sim. Isso é importante sinalizar. Não vai ser naquele mesmo dia que ela vai ficar totalmente no resgate do seu equilíbrio. Mas pode levar, sim, episódios de uma semana. Verdade. A produção já nos sinalizou que teremos que fazer mais um minutinho de intervalo. Gente, o programa está maravilhoso. Aguardem aí que ainda temos mais um bloco. É um minutinho apenas e até já. Boa tarde, queridos e amados ouvintes. Eu, Sônia Nascimento, voltando aqui para a doutora Vivian Moreno. Gente, mas para o último bloco do programa Viver Bem. Gente, em todos os domingos, a partir das 14 horas, nós, psicólogos, do grupo dos psicólogos da nossa arquidiocese, né, que compomos aqui o grupo do programa Viver Bem, estamos aqui nos estúdios da Rádio Catedral, essa maravilhosa emissora que nos recebe, que nos acolhe com tanto amor, com tanto carinho. Gente, se não conhecem a rádio, se ainda não é um amigo da rádio, torne-se. Afinal, você que é ouvinte já é amigo, né? Então, é muito bom ter você presente na nossa vida, é muito bom, é uma alegria imensa, uma bênção compor esta família Rádio Catedral. Todos aqui são abençoadamente maravilhosos. A entrar na rádio, somos recebidos por Nossa Senhora de Fátima. É muito linda. É muito linda. Nossa mãezinha celestial. Verdade. Mas hoje, gente, estamos falando sobre um tema que foi pedido por uma ouvinte que não quis se identificar. O tema é hipomania. Quem está abordando é a psicóloga clínica Vivian Moreno, que é da paróquia
Nossa Senhora da Glória, aqui pertinho da rádio. E continuamos convidando vocês, amigos da Rádio Catedral e amigos e ouvintes do programa Viver Bem, que é o programa de Psicologia e Espiritualidade. Convidamos vocês a anotar e a gravar no coração o nosso WhatsApp, que é o 3231-3560. 3231-3560, para que possam colaborar aqui com a gente, com o programa, sugerindo temas, fazendo suas perguntas. E a gente vem recebendo muitas perguntas aqui pelo nosso WhatsApp. Se preferir o e-mail, temos o e-mail também, viverbem@radiocatedral.com.br. E algo que é muito importante, eu gosto de dizer em todos os programas, gente, somos do grupo dos psicólogos da nossa arquidiocese e somos coordenados por um pastor, né? O nosso orientador espiritual que nos forma, que nos acompanha todos os meses em nossas reuniões. E Vivi, a nossa reunião voltará a ser presencial com a graça de Deus e com a presença dos psicólogos, que somos católicos e coordenados, né? Nossa coordenação geral arquidiocesana é o bispo Dom Antônio Augusto, que incansavelmente nos dá a mão, o coração, o braço e o abraço todos os meses, gente. E você que nos ouve agora também está convidado a participar e a ouvir os palestrantes do programa também, mas do grupo dos psicólogos da nossa arquidiocese do Rio de Janeiro. Né? O próximo não me vem à mente aqui, a nossa próxima reunião, que será nesse mês, na última terça-feira, costuma ser na última terça-feira de cada mês, a partir das 15 horas. Nesse próximo mês, será com um médico, que vai falar sobre um atendimento clínico humanizado. Olha quanta notícia boa, notícias maravilhosas. Convidamos a todos vocês também a participarem e a ouvir, né, nos acompanhar, seja pelo Zoom ou seja presencialmente. Mas, doutora Vivian, perguntas chegando. Qual é a idade que é mais afetada por este transtorno de hipomania? Não tem uma idade específica. Pode acontecer também já na infância. Não tem como especificar uma idade. Tem como observarmos mudanças comportamentais para que vá um profissional especializado da psicologia para poder ter um diagnóstico qualitativo e ter o tratamento de excelência que merece para uma qualidade de vida. Mas não tem uma idade específica. Eu também nunca tinha pensado nisso também, né? Mas que bom que a doutora já sabe, mas vamos até consultar mais, né? Podemos se havendo, né? Mas se a doutora Vivian já diz, até criança, né? Pode dar em criança, sim. Não criança muito pequenininha, mas uma idade um pouquinho mais elevada. Sim, há casos, né? Casos, sim, de criança que pode os primeiros sintomas surgirem e já estar sinalizando uma possível hipomania. Interessante. Graças a Deus tem tratamento. Sim, a gente descobre, os diagnósticos são mais encontrados em adultos. Sim. Mas a criança pode apresentar, sim, já sinais de hipomania que pode ser tratado para uma qualidade, uma vida adulta saudável. E aqui a pergunta que chega: é o psicólogo quem faz o diagnóstico de hipomania? Pode ser o psiquiatra também, que tem muitos tem muitos familiares, amigos ou a própria pessoa prefere ir diretamente a um psiquiatra. O psicólogo geralmente deve ser encaminhado a um psicólogo para ele fazer o diagnóstico preciso, fidedigno
e percebendo que há uma hipomania ou um outro transtorno ou distúrbio psíquico e for preciso o tratamento medicamentoso, ele encaminhará a um psiquiatra. Mas tem muitas pessoas, eu falo porque eu tenho pacientes que tiveram esse tipo de comportamento, que antes de ir para um psicólogo foram diretamente para um psiquiatra. E o psiquiatra, no primeiro momento, fez o diagnóstico, ele é médico, ele pode e deve fazer, mas ele encaminhou para um psicólogo também. Então, pode acontecer o inverso, ir primeiro para o psiquiatra e o psiquiatra encaminhar para um psicólogo, porque precisa do processo terapêutico, psicoterapêutico, e o ideal é ir num psicólogo primeiro, que não necessariamente precise de uma medicação, porque às vezes você vai no psiquiatra antes, ele vai te prescrever uma medicação e às vezes não há necessidade, às vezes é algum desequilíbrio mais emocional que está promovendo sintomas de possíveis transtornos. Mas ele sendo competente, que a maioria graças a Deus, são competentes, ele vai encaminhar, vai dizer que naquele momento não precisa de uma medicação, mas sim de uma psicoterapia. Mas o ideal é sempre ir ao psicólogo primeiro. E eu iria complementar nesse sentido, justamente porque pode até assustar as mamães, né? Sim, Imagina, sim. já que a doutora fala que esse distúrbio afeta também fases da infância, né? Crianças. Uhum. Imagina levar uma criança direto ao psiquiatra e é muito comum sair de lá com uma intervenção, uma orientação medicamentosa. As mamães, os papais vão ficar meio assustados, né? Então convém levar a um profissional psicólogo, né, que é um profissional da área da saúde mental, emocional, comportamental, que reúne competências e habilidades para fazer uma avaliação devida. Né? Nessa avaliação, se o profissional da psicoterapia compreender que há naquela fase do distúrbio necessidade de medicamentos, porque dependendo da fase, né? Se identificamos um comportamento incomum numa fase inicial e procuramos logo um psicólogo, é mais fácil não precisar da medicação. Mas muitas das vezes, se convém, né? Se deixa para amanhã e esse amanhã passa um tempão e quando vai ver já a doença, o distúrbio, o transtorno já se agravou. Aí sim, gente, o profissional da psicoterapia, que é o psicólogo clínico, né, ele reúne condições e competências para fazer o encaminhamento para um psiquiatra. E é importante ressaltar que medicação é em último caso, realmente é em último caso. E o que estamos percebendo muito, observando, é um exagero das pessoas, no contexto geral, de tomarem medicação. Não, medicação é em último caso. Por isso é importante levar primeiramente num profissional da nossa área, a área da psicologia. Como a doutora Sônia colocou, pontuou bem, ele tem competência, estudou para isso, adquiriu maior habilidade, as habilidades essenciais para o bom desenvolvimento do seu trabalho, para um diagnóstico preciso e um encaminhamento para a promoção da qualidade de vida daquele paciente. Mas no desespero de ver até uma alteração brusca, independente da idade do paciente, como eu falei, aconteceu em muitos casos comigo de pacientes, até mirins, que eu chamo de pacientes mirins, que um pai e uma mãe se desesperaram e levaram primeiramente ao psiquiatra. Medicação em último caso, pai, mãe, adultos também.
procure um profissional da área da psicologia, vai ser trabalhado, tem inicialmente as sessões, não vai ser logo na primeira sessão, vai ser um trabalho para poder haver um diagnóstico com precisão e, se for o caso, um encaminhamento a um psiquiatra. O desespero faz com que leve à impulsividade e acabe metendo os pés pelas mãos. Mas os profissionais da psiquiatria têm também suas competências e habilidades, e o bom profissional da psiquiatria, ele vai perceber que não é o momento da medicação, que foi mais um desespero, por isso a pessoa o buscou. Ele vai encaminhar ao profissional da nossa área, da psicologia, em último caso, se encaminha para o psiquiatra, mas nunca devemos nos precipitar. Impulsividade é diferente de precipitação, né? Precipitar é você não pensar naquele momento qual é o melhor caminho para se direcionar, ao psicólogo ou ao psiquiatra. Manifestou algum sintoma, já vá ao psicólogo. Uma alteração de comportamento, leve ao profissional da psicologia. Se houver necessidade da medicação, será encaminhado para o profissional competente da área medicamentosa farmacológica, que é o psiquiatra. E a pergunta que nos chega, acho até que já abordamos sobre isso, mas podemos ilustrar mais. Como a psicoterapia pode ajudar? Ela ajuda a pessoa a se ver, ter o autoconhecimento até de como estava antes de ir ao profissional da psicologia, a fazer a psicoterapia. Porque a psicoterapia é a busca do autoconhecimento para você se perceber interiormente aonde foi a causa daquele desequilíbrio. E geralmente é um conjunto de fatores que levam a um adoecimento emocional ou na esfera psíquica. Então, é muito bom fazer a psicoterapia porque você se conhece mais, se percebe mais, vai ter a sabedoria de perceber as ferramentas que te levam à autolapidação e ao domínio de si, para um viver bem. Que bom, que bonito, e é verdade. Eu diria, não porque sou psicóloga, mas eu diria que todos precisavam de pelo menos um tempinho de acompanhamento psicoterapêutico, porque realmente com a psicoterapia todos nós já fomos pacientes, eu fui paciente antes de me tornar psicóloga, me apaixonei pela ciência psicologia, porque compreendi, gente, no fundo do meu coração, que como a minha vocação não era para ser religiosa e sim servir a Deus sobre todas as coisas, compreendi que através da ciência psicologia eu estaria servindo a Deus porque estaria ajudando, continuo ajudando a pessoa humana, nosso irmão, ajudando que ela se torne uma pessoa melhor, mais forte, que enxergue o mundo mais bonito e assim tornamos o mundo mais humano. Sim. Então é um compromisso com Deus, é com a ciência sim, mas sobretudo um compromisso que tenho com Deus e acredito que todos nós psicólogos temos esse compromisso com Deus. E é linda ser psicólogo, né? É uma missão, é uma profissão de missão, né? Você está diante de si um sacrário vivo pedindo ajuda. Sim. E isso é lindo demais porque eu também sou um sacrário vivo, só que naquele momento a força luminosa do meu sacrário vivo, que é o equilíbrio, vai fazer com que encontre
a pessoa que está diante de mim, o seu equilíbrio, essa luz bendita que nos faz caminhar com excelência. E quando a doutora Vivian fala em sacrário, me remete ao setting terapêutico, sim, em nossas clínicas, em nossos consultórios, nós recebemos pessoas que sofrem, mas são pessoas normais, gente, somos humanos, o sofrimento faz parte da vida. E há um momento na vida da pessoa, em todos nós, que não suportamos, e aí vamos buscar ajuda de um profissional que é imparcial, mas tudo que é levado ali naquele setting, naquele espaço, é sagrado. Nada sai dali. Sim. Mas não é porque somos psicólogos e católicos que fazemos dali como um confessionário. Não é. É cada coisa mesmo no seu lugar. Ali nós faremos as intervenções psicoterápicas para que a pessoa possa voltar ao seu eixo e resgatar o seu sentido de vida e muitas das vezes a sua dignidade humana. Esse sacrário vivo é o valor que temos, que é incalculável. E por isso é gerador de uma luz bendita, que faz com que a essência perpasse a matéria. E isso é que nos humaniza, nos leva à compaixão, de nos colocarmos no lugar do outro naquele momento enquanto profissionais, mas no dia a dia temos que fazer o mesmo e nos compadecer e buscar entender, e na ciência da psicologia fazer a pessoa resgatar esse valor que o leva a ser um sacrário vivo no mundo. Tem uma pergunta aqui de uma ouvinte que não quer se identificar. Qual é a orientação para o familiar que lida com um hipomaníaco? É até o que já colocamos. Inicialmente, o familiar deve estar atento a qualquer alteração de comportamento, de postura. Vamos supor, a pessoa era mais reservada da personalidade dela, uma reserva, e de repente ela mudou totalmente o comportamento. Não é que esteja espontânea, qualitativamente falando, mas ela está sendo impulsiva, ela perdeu o filtro, o discernimento e está se perdendo na caminhada. Isso é uma alteração de comportamento. A pessoa que era mais quieta, mais de escutar, de repente ela não consegue mais escutar. Isso é uma alteração de comportamento. Então, ficar inicialmente atento a este comportamento e a mudança de comportamento é o melhor caminho para qualquer tipo de adoecimento e até para uma vida sem adoecimentos. É o acolhimento. É esse se colocar no lugar do outro, escutar o outro, chegar a dizer, eu estou aqui. Enquanto familiar, enquanto colega de trabalho, enquanto amigo, eu estou aqui. O que está acontecendo? Vamos falar sobre. Sim. O melhor caminho é esse acolhimento. Eu gostei disso, né? Até toca meu coração. Esse acolhimento, de fato, é essencial, né? Seja na família, seja no trabalho, seja com nossas crianças. Então, sempre acolher. E a pergunta desse ouvinte, né? Ele diz qual a orientação. Então, o acolhimento, e eu quero complementar dizendo algo muito simples. Primeira coisa, mantenha calma, né? Porque é essencial acolher, mas com serenidade, né? Com calma, com paciência, porque o outro, ele nem dá conta daquilo que ele está
sendo acometido, né? Aquele distúrbio, muitas vezes, e eu diria, na maioria das vezes, a pessoa psiquicamente doente, ela não se percebe, né? Ainda mais nesse caso, hipomania e mania. Eu já vi pessoas chegando, por isso eu ri, né? Chegando com, não foram 10 pares de sapatos, mas foram 5 pares de sapatos. Ah, mas porque estava em promoção. Se olhar para o local que guarda sapatos, lá tinha uma infinidade. Uma infinidade. Então, é algo que nos chama a atenção. Mas a primeira coisa, acolher com serenidade, com calma e, sobretudo, com amor. Tudo que é feito por amor vale a pena. Também tem uma outra pergunta, acredito que a doutora já tenha também abordado, mas farei, porque chegou. Qual a diferença entre hipomania e mania? Já foi colocado. Então, só para pontuar novamente, a mania é o exagero elevado que faz com que você não consiga até se relacionar. Há complicações na sua caminhada de vida, dificuldades grandes, e no caso, na exacerbação extrema, pode levar até a hospitalização, a internação, para poder resgatar o equilíbrio daquela pessoa naquele momento. A hipomania, ela tem os sintomas da mania, só que de forma mais leve, que não interfere tanto na caminhada. Mas em alguns momentos pode interferir, dando atritos relacionais. Como eu já disse, às vezes a pessoa está naquela energia exagerada e acaba, por uma coisinha, a energia forte, uma coisinha que possa ter feito, tirou do lugar um vasinho, já vai ser o suficiente para aquela pessoa explodir naquele momento. Sim. Essa é a diferença da mania para a hipomania. É um grau mais leve. Já a mania é um grau muito exagerado e na exacerbação extremada pode levar à internação. Sim, agora chegou uma pergunta bem interessante. Foi falado aqui também da bipolaridade, da mania, da hipomania. E essa, gente, é a última para encerrar. Vou pedir para a doutora Vivian ser breve, enxuta, e eu nem vou interferir, não vou complementar, prometo. Existe alguma correlação entre bipolaridade e mania? Sim, o transtorno bipolar está dentro da bipolaridade, que é essa alteração do humor que pode gerar episódios maníacos. Essa é a relação. E em alguns momentos, dependendo do nível do transtorno de bipolaridade, pode ter episódios hipomaníacos. Não necessariamente o hipomaníaco é bipolar. Isso é muito importante salientar. Não necessariamente o hipomaníaco é bipolar, mas quem tem o transtorno de bipolaridade pode ter a hipomania. Perfeito, doutora Vivian, toda a equipe de produção da Rádio Catedral e eu também pelo programa Viver Bem queremos agradecer e já chegou aqui um convite para a doutora voltar no próximo domingo. Olha que bacana, gostaram muito da sua fala e certamente nossos ouvintes já fizeram essa manifestação e recomendação também. Então o convite já está feito e agora eu peço, Vivian, que possa se despedir com uma palavra, dando o seu contato. Sim, o importante é, na vida sempre haverão dificuldades até na esfera da saúde. O mais importante é que a cura está dentro de si, com as ferramentas necessárias para você
cair em si até para procurar ajuda profissional. Mas nunca desista de si mesmo ou de alguém, porque é isso que torna no acolhimento a vida mais feliz. Muito obrigada. Também quero deixar essa gotinha para a semana, que é uma gotinha de reflexão. Para que nos tornemos uma pessoa melhor, é preciso ter paciência, persistência e muito amor, gente. É preciso saber que devemos dar um passo de cada vez. E é justamente esse passo que nos levará a viver bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo de Pentecostes a todos e até o próximo programa.